certeza que Deus decidiu se manifestar e realizar coisas em nós e através de nós. Então aqui ele está se referindo que ele decidiu usar a igreja, o povo de Deus, a igreja, para levarmos a mensagem do evangelho do reino de Deus. E aquilo que cabe a nós fazermos, Deus não vai fazer por nós. O pastor vira e mexe, ele está sempre falando isso para nós. Aquilo que cabe à igreja fazer, a igreja tem que fazer. Sou eu, sou você, somos nós, como o povo de Deus, individualmente e na congregação. E aquilo que cabe a Deus fazer, é Ele que vai fazer. Nós temos que estar então, como diz o título dessa revista, alinhando a visão, a nossa visão com a visão do reino de Deus. Por isso, revisando todos esses princípios, para que nós tenhamos um recomeço após um ano muito difícil em 2020. O autor diz também: entendemos a diferença existente entre prioridade e necessidade. A prioridade é Deus fazer algo em nós, e a necessidade é Ele fazer algo através de nós. Em nós, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando nós aceitamos a Cristo como seu Salvador, a promessa é dele que o Espírito Santo de Deus faria morada em nossas vidas. Eu creio que nós somos templo, morada do Espírito Santo, de todo aquele que está ali com o seu nome escrito no livro da vida, lavado no sangue do Cordeiro, batizado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aí, em nós, ele nos usa como um instrumento para fazermos alguma obra para Ele. Aí nós já somos um instrumento nas mãos do Senhor. Então a melhor coisa que nós podemos desejar, meu irmão, é que o Senhor, os sonhos de Deus se realizem na nossa vida. Porque aquilo que você deseja, Ele sabe a hora certa, o momento certo e o que é melhor para você. Então nós temos os nossos sonhos, nossos desejos, nossas expectativas, né, em relação a nós como pessoa, como família, como profissional. Não temos? Todos temos, não é verdade? Um desejo de prosperar, de progredir. Deus nos chama para sermos menos prósperos, não sermos derrotados, sermos prósperos, confiarmos nele e Ele vai nos fazer prosperar. Mas a gente tem que deixar que os sonhos de Deus se realizem na nossa vida. Muitas vezes, vou dar um exemplo, a gente tem aquele sonho: eu quero ter um sítio com um pomar, com um ribeiro de água para poder pescar. Mas será que esse é o sonho de Deus para a minha vida? Não digo que eu tenha esse sonho, mas vamos imaginar que eu tivesse esse sonho de ter um sítio. Muitos têm desejo de ter uma casa na praia, né? Muitos têm o desejo de ter um carro maravilhoso, né, do ano, muito caro, né? São desejos materiais. Mas será que isso é o melhor de Deus para nossas vidas? Será que é isso que Deus tem, o melhor de Deus para as nossas vidas? É isso? São essas questões? Elas são importantes, mas os sonhos de Deus, eu falo mais uma vez, os sonhos de Deus se realizando na nossa vida vai ser o melhor para cada um de nós. Os sonhos de Deus se realizando nas nossas vidas será o melhor de Deus para mim, para a minha família, para o povo de Deus e para a igreja. E o primeiro tópico aqui diz assim: o que Deus faz por nós? E ele traz o Salmo 126, do verso 1 ao verso 3, se puderem colocar. Esse salmo, nessa primeira parte, é o povo louvando, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez pelo povo, por eles. Olha, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Então é aquele povo que estava lá em terra estranha, lá em Babilônia. Estávamos como os que sonham, voltaram para a sua terra, voltaram para a sua pátria. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. O 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres.
Então esse salmo fala daquilo que Deus fez pelo seu povo, e é uma realidade na nossa vida, como a gente fica feliz, alegre, né? Regozijando no Senhor, quando a gente vê um milagre de Deus acontecendo, algo surpreendente que aconteceu na nossa vida, que a gente vinha clamando, buscando, jejuando, orando, e a gente vê a misericórdia do Senhor sendo derramada e a gente alcançando aquela bênção, aquela vitória. Então nós ficamos muito felizes. Então todos sabiam de algo, e esse algo era expresso desta forma: grandes coisas fez o Senhor por nós. E o autor diz: e percebemos que o momento foi de grande alegria, e é sempre assim quando Deus faz algo por nós e nos alegramos. Ele destaca, e é uma realidade: Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos amou, Ele nos lavou com o seu sangue, nos deu o seu Espírito Santo, na verdade nos tornou nova criatura, cidadão dos céus, embaixadores do reino de Deus, co-herdeiro do reino de Deus com Cristo Jesus, herdeiro das promessas junto com o nosso Senhor. Então a gente se alegra, nós temos que alegrar, principalmente pela nossa salvação. Mas a segunda parte desse salmo, destaca o autor, que vai do 4 até o 6, vai falar do que Deus fez em seu povo e através dele. Então vemos os risos se transformarem em lágrimas. Se puderem colocar os versos 4, 5 e 6 do Salmo 126, diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo semeou o evangelho do reino, serviu ao Senhor, e ele passou por muitas necessidades. Ele semeou muitas vezes com lágrimas, visitando várias cidades, vários países, abrindo igrejas, fundando igrejas, e muitas vezes os mesmos ali se levantando contra eles em rebeldia, ou sendo perseguido, maioria das vezes pelos judeus, porque em todas as cidades que ele ia, ele sempre procurava o judeu inicialmente, as sinagogas, para ali falar de Jesus Cristo. E o povo judeu, a maioria rejeitando essa mensagem, rejeitando esse evangelho e perseguindo furiosamente. Então as autoridades políticas, as autoridades religiosas, perseguindo o povo daquela época que não cria, o povo ímpio perseguindo, então semeando com lágrimas, mas uma promessa de colhermos os nossos frutos com muita alegria, lá na frente. O Salmo 126, nesses 3 versículos, diz que os cativos estão voltando para uma terra desolada. A terra está seca, deveria ser regada com lágrimas. Agora as ruínas deveriam ser restauradas para que o nome do Senhor fosse glorificado naquele lugar. Mexer com ruínas, pedras queimadas, muros caídos, terra seca, restauração de coisas destruídas pelo inimigo não é fácil. Vimos ali a história de Neemias, quando ele foi levantado pelo Senhor, após muito orar e clamar e jejuar, se dirigir diante do rei Artaxerxes, e ali pedir permissão para que ele fosse com uma comitiva e com cartas de autorização de volta para Jerusalém, porque ele havia recebido notícias corretas, seguras, firmes, idôneas, de que a cidade estava destruída, os muros caídos e o povo em miséria e desprezo. E ele foi usado pelo Senhor, e nós vimos o quão difícil foi essa obra. Mas Deus estava no comando, Deus tinha dado uma ordem, uma direção, e ele ousou ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas foi um trabalho difícil. Pastor Alexandre, na lição anterior, arregaçar as mangas, né? O senhor ainda brincou com o paletó, que não dava para arregaçar muito, né? Mas temos que arregaçar as mangas, porque o trabalho é duro, Flávia. É muito duro. E a gente vê esse processo de pandemia, a situação que aconteceu,
muitas empresas, pequenas empresas, profissionais autônomos, pessoas que trabalhavam nas ruas como camelô, vendedor, passando muita necessidade, e a gente vê a quantidade de moradores que passou a viver na rua também, consequência disso, tempos difíceis, tempos duros, tempos trabalhosos. Mas nós temos que crer nesse Deus que é o Deus do impossível. Esse povo que estava semeando com lágrimas, não foi porque Deus foi mal para eles. Não foi, Deus não foi mal para eles. Se a gente pegar o livro de Jeremias e ver o capítulo 23, ver o capítulo 24, o esforço do profeta Jeremias junto às autoridades religiosas da época, os príncipes, autoridades políticas, os governantes da época, e junto ao povo, chamando o povo ao arrependimento, como já disse para vocês. E no 25, ele diz assim, Jeremias 25, do versos 4 ao verso 7, se puder colocar, por favor. Deus sempre dá uma oportunidade, Ele quer o nosso arrependimento. Lembra a primeira lição, gente? Que o Senhor quer o nosso arrependimento, o nosso quebrantamento. Não podemos ter o coração duro, não podemos continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que a gente fazia, porque Deus quer que haja mudança. E toda mudança a gente sai da zona de conforto, e envolve dificuldades, envolve sacrifício, envolve desafios, envolve arregaçar as mangas. Diz assim, também, profeta Jeremias dizendo, também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes nem inclinaste os ouvidos para ouvir, dizendo, convertei-vos, arrependei-vos, agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Deus é Deus de amor, é Deus de misericórdia, é Deus de bondade. Ele quer que todos sejam salvos. Jesus Cristo não morreu só por mim, por você, por nós aqui dessa congregação. Ele morreu por toda a humanidade, em todas as gerações até os tempos do fim. Então Ele quer que haja quebrantamento, que a gente se desvie do caminho mau, das nossas ações más, e habitemos na terra. Olha aí, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. Ele está fazendo uma promessa, e hoje é a mesma promessa, nós vamos morar nos céus. Então fiquemos firmes nos caminhos do Senhor, andando na luz como Ele na luz está, porque Ele quer que nós habitemos no reino dos céus, e aqui a gente viva em paz, e vivamos em paz, debaixo da graça, debaixo das misericórdias, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, igreja. E aí ele diz no 6, e não andeis após deuses alheios. Não vamos nos misturar com o mundo, igreja, para os servirdes e para nos inclinarmos diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Está alertando, todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso próprio mal. Aí dá oportunidade para que o inimigo venha contra as nossas vidas. Veja o 9, do 9 ao 12, que o Senhor então determinou. Eis então que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra. Então vai pegar aquele povo lá do norte, encabeçado por Nabucodonosor, rei de Babilônia, e os trarei a esta terra, falava para o povo. E mesmo assim, com esse alerta, os sacerdotes da época, as autoridades da época, o povo da época, falando de forma geral, a maioria não aceitava, se recusava a aceitar, não acreditava, porque Deus enviou um espírito de engano. Aí tinha diversos profetas que profetizavam. Leiam o capítulo 23, profetizavam mentira. Deus diz assim, esses profetas estão profetizando e estão falando coisas que eu não mandei falar. E estavam dando ouvidos, na verdade, para aquilo que não se deveria ouvir. E da mesma forma o Senhor Jesus também nos alerta.
que no tempo dos fins haveriam muitos falsos profetas, muitos mestres, muitos enganadores, e muitos dizendo, eu sou o Cristo. Ele fala, não vades, não vai, fique onde você está, onde o Senhor te colocou, fica firme. E aí ele disse, então, o meu servo trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores, sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e polueis em espanto, em assovio e em perpétuos desertos. O outro, e farei perecer entre eles a voz de alegria, e a voz de folguedo, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Então, irmãos, Deus não é Deus, quando o pastor diz que a gente tem que temer. Temer é amar, e não é amar só da boca para fora, porque Jesus Cristo disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e fareis as mesmas obras que eu faço. Então não podemos dizer que amamos ao Senhor e andamos em desobediência, mas Ele também é Deus de juízo e de justiça. Então por isso que isso significa o temor do Senhor, é isso, é amar, é honrar, é respeitar, é obedecer, é o conjunto, meu irmão. O temor não é ter medo, o temor é o respeito, e aquele que ama respeita, e aquele que ama, respeita e obedece. Isso é o temor do Senhor. Então não é para nós termos medo. O nosso Deus é o nosso Pai Celestial, Pai amado, que cuida dos seus. Ele nos deu seu Filho por nós. Amém? Então quando o autor aqui está dizendo que seria regado com lágrimas, é isso, porque a situação ficou de tal forma, que aí houve um grande esforço daqueles que foram ali restaurar os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que foi encabeçado por Neemias, como nós já estudamos em lições passadas, e a gente vê quantos irmãos e irmãs que estão ali firmes nos caminhos do Senhor, de repente vem o tentador e ataca a vida dessa pessoa, e essa pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. Depois lá na frente a gente vai ver o que aconteceu com essa pessoa, muitas vezes envolvida com drogas, naquela decadência, e o caminho de volta é difícil, é muito difícil. O texto diz assim ainda, não gostamos dessa parte de semear com lágrimas, não é verdade? Mas esta era a parte que cabia para aquele povo, e é a nossa parte também, quando precisamos remover as pedras, remover os obstáculos, remover aquilo que desagrada a Deus da nossa vida. Quantos de nós temos desejos imensos por um avivamento em nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, mas isso tem um preço, meu irmão. É um preço que a gente tem que pagar. Queremos ver Deus agir em todas estas áreas, mas nos esquecemos que primeiro Ele tem que agir em nós. Nós temos que deixar o Senhor agir nas nossas vidas, e muitas vezes nós somos resistentes, porque a gente entende que tem que ser desse jeito, né, pastora? Ah, não, tem que ser do meu jeito. E a gente resiste, irmão. A nossa natureza resiste, então a gente tem que ter quebrantamento diante de Deus. Não resista ao Espírito Santo de Deus, porque Ele conhece tudo que eu faço, tudo que você faz. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Por isso que o quebrantamento, o arrependimento, o pedir perdão pelos nossos pecados, é uma situação diária, porque aquele que diz que não pecou já está mentindo e já está pecando, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. O autor diz assim, precisamos remover as pedras, a começar pela nossa própria vida. E aí, como saber o que precisa ser removido? Que pedras são essas? É grande, é pequena? É uma pedra frágil, é uma pedra muito dura? A gente só vai saber, meu irmão, se colocando na presença de Deus, porque o Espírito Santo vai falando aos nossos corações.
É o Espírito Santo que vai revelando, né? É Ele que nos revela e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está lá no Evangelho de João. É o Espírito Santo que convence. Sempre lemos nas Escrituras a importância de fazermos a nossa parte. Paulo escreveu que Deus nos salvou e somos desafiados a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Pedro diz mais na sua carta, que se a gente entregou a vida para Cristo, estamos no caminho do Senhor, e aí a gente começa a pecar, que sacrifício mais vai haver? Que sacrifício mais vai haver se a gente fica pecando? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso nós temos que remover essas pedras, meu irmão. E esse é um esforço diário e contínuo, num crescente. Quanto mais a gente vai buscando, mais o Senhor vai falando, mais o Senhor vai limpando. O pastor disse ontem: se me amardes, eu vou limpar, eu vou cortar, eu vou podar. Dói às vezes, né, pastor? Cortar, tirar aquilo que está impedindo o crescimento espiritual do irmão, da irmã. Deus é o lavrador, o Senhor Jesus Cristo é a árvore, a videira, e nós fomos enxertados na videira, fomos enxertados pela fé. Então nós temos que permitir que Deus limpe mesmo, que Deus remova mesmo aquelas pedras que estão atrapalhando. Você tem que dar oportunidade e permissão para o Espírito Santo agir. Muitas vezes fala: me dá mais paciência. Até o pastor Alexandre já falou. Aí coloca numa situação que vai provar, vai te dar a oportunidade de você ser bastante paciente. E aí você perde a paciência. Então temos que aprender. Olha, Deus está colocando você em determinadas situações para que você vá trabalhando esse lado da sua vida, da sua personalidade, para que a gente esteja cada vez mais sob o domínio do Espírito Santo. Amém, igreja? Nessa questão que o autor trouxe aqui sobre o apóstolo Paulo, eu anotei aqui Efésios, no capítulo 5, se pudermos ler do verso 1 até o verso 6, Efésios capítulo 5, do 1 ao 6, e depois o 15 e o 16. Olha só o que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso e está dizendo para nós hoje. Devemos ser imitadores de Deus como filhos amados do Pai. Devemos ser imitadores, andando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Versículo 1 do Salmo 1. Que não convém, mas antes com ações de graças, imitadores de Deus e servindo a Deus, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É comparado a um idólatra, o avarento. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém. E agora o 15 e o 16, por favor. Portanto, vede prudentemente como andais. Devemos andar então com prudência, com cuidado, vigiando, não como nécios, como tolos. Volta um pouquinho. Não como nécios, mas como sábios, buscando entendimento, buscando sabedoria através da palavra revelada. Amém. E o seguinte: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus, meus irmãos, então nós temos que remir o tempo, zelar, fazendo bom uso do nosso tempo, para aquilo que é bom, útil, agradável a Deus. Amém? Terceiro tópico aqui diz assim: somos chamados para sermos cooperadores de Deus. Aí o autor destaca várias personagens da Bíblia como exemplos de homens
que foram cooperadores de Deus, porque nós temos uma missão aqui. Eu e você, nós como igreja, irmãos, você pode ter certeza, nós temos uma missão aqui a cumprir nessa terra. Deus, quando chama você para a obra do Senhor, para o reino do Senhor, para o rebanho do Senhor, nós temos um propósito a cumprir, nós temos uma missão. E aí ele destaca: Adão não podia fazer a terra frutificar, mas pôde trabalhar a terra arando, conforme determinação do Senhor. E Deus faz frutificar, e é um milagre. A terra é vida, a terra é viva, o planeta é vivo. Aí ele cita o exemplo de Noé, que também não podia fazer um dilúvio sobre a terra, mas pôde construir a arca. Noé fez a arca e Deus enviou o dilúvio. Moisés não pôde fazer o mar vermelho se abrir, mas pôde estender o cajado sobre as águas e mandar ao povo que marchasse. E aí o Senhor disse ali em Êxodo 14: porque clamas a mim? É hora de marchar e não de clamar. Então há tempo para todas as coisas. E aquele momento, com o exército de Faraó atrás e o mar à frente, a hora era de fazer o povo marchar. Cito o exemplo também de Josué, que não podia derrubar as muralhas de Jericó, mas sob as ordens do Senhor, rodeou aquelas muralhas por 7 dias. E aí depois, no soar das trombetas e no grito de guerra do povo, no 7º dia, após 7 voltas, no 7º dia, as muralhas caíram de forma sobrenatural. Então o autor destaca para nós, igreja: faça uma coisa que você pode fazer, faça aquilo que está ao seu alcance, como homem, como mulher, como jovem, que teme a Deus, que faz parte do povo de Deus, e Deus fará algo que você não pode fazer. Amém? Faça aquilo que está ao seu alcance, dentro das suas possibilidades, como homem, como mulher, jovem de Deus. E aquilo que você não pode fazer, Deus é que vai derrubar a muralha. Amém? Tudo isso deve ser sempre sob a direção de Deus, e sob o seu comando, e sob a sua ordem, que foi que nós aprendemos ontem. Deus falando ao profeta Ezequiel que ele deveria profetizar, e o pastor frisou bem, tinha uma ordem que ele deveria observar, para profetizar sobre aqueles ossos secos. E depois que aquele corpo estava lá todo preparadinho, estava inerte, sem vida, mas já tinha ossos, músculos, né, tendões, nervos, mas não tinha vida. Novamente Deus deu um comando para ele agir de forma sobrenatural em oração, para que o vento do Espírito Santo soprasse sobre aqueles corpos inertes, sem vida, para que viessem vida. E assim é com a gente, meu irmão e minha irmã. Que situação é que está impedindo você? Que situação está dificultando a sua vida, está dificultando o seu trabalho, está dificultando a sua família? Deus está nos chamando para clamar. Lemos o Salmo 142, que é clamar, é buscar, e a parte que cabe a Deus é Ele que vai fazer. Você está sofrendo perseguição? Ore por aquele que está te perseguindo. Você está precisando de alguma situação, está passando por um problema, passando alguma necessidade, ora por essa situação. Quer um emprego melhor, precisa de um salário melhor, precisa que Deus abra as portas, precisa estudar. São N situações. Ora, busque ao Senhor, faça a sua parte. Se é estudar, se esforce no estudo. Se esforce. Tem que passar numa prova, tem que passar no Enem. Se esforce, faz a sua parte. Vou dar o exemplo do Enem. As provas vão acontecer agora, né? Acho que nos próximos dias, ou está acontecendo, não sei. Foi postergado. Tem que estudar, irmão. Você tem que dar um bom exemplo.
tem que se esforçar, a gente tem que fazer tudo como se fosse fazer para Deus, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, na escola, temos que fazer sempre o melhor, darmos bom testemunho, e Deus vai honrar você e vai te abençoar, amém? Ele cita outros exemplos. Elias não pôde fazer o fogo descer do céu, mas ele pôde restaurar o altar. Então faça aquilo que somente o homem pode fazer, e Deus fará aquilo que somente Ele pode fazer por você. Cito o exemplo também de Eliseu, quando numa oração fez o ferro flutuar. Eliseu, você não pode fazer o machado flutuar na água, quebrando a lei da gravidade, mas pode colocar o machado na água e eu farei o ferro flutuar. Faça algo humano e Deus fará aquilo que é divino, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é impossível para nós. Glórias a Deus. Pedro, você não pode abrir as portas da prisão. Pedro estava preso, e nem o grande portão, mas vou enviar o meu anjo para fazer isso. A porta da casa de Maria você pode bater, pois o meu anjo não fará isso por você. Vocês estão entendendo que nós temos que fazer a nossa parte, Flávia? No nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, na congregação, onde nós estivermos, nós temos que fazer a nossa parte. E aquilo que cabe a Deus fazer, Ele fará. Eu tenho um exemplo. Esse testemunho algumas vezes, há alguns anos, uns 20 anos atrás, eu ali na minha carreira, na empresa onde eu trabalhava, eu me aposentei nela, eu fui uma vez muito mal avaliado, e fui prejudicado. Eu saí do escritório à noite, fui para o quarto do hotel, que eu morava no interior, eu viajava pelo Brasil a serviço da empresa, fui para o hotel onde eu estava hospedado, dobrei o meu joelho ali naquele quarto de hotel, orei a Deus, chorei aos pés do Senhor, por conta da avaliação que eu tinha recebido, e eu não contestei, não discuti, eu só escrevi assim, ciente, datei e assinei, entreguei a avaliação para a pessoa. No dia seguinte, pastor Alexandre, o chefe daquela pessoa me chamou na sala dele e disse assim, ó, do jeito que ele falou, hein? Eu não concordo com esta avaliação. Eu estou alterando esta avaliação agora e estou te promovendo de cargo. Esse é o Deus, vocês estão entendendo, igreja? O que eu estou querendo dizer para vocês, que Deus vai à frente de você, meu irmão. Eu estou tentando dar um exemplo prático de uma situação que aconteceu comigo, porque casado, com 3 filhos pequenos, morando no interior, recebeu uma avaliação, era meio passo, é um pé já na rua, mas Deus honrou a fé do servo dele. No dia seguinte, o superior daquele que tinha me avaliado mal para me prejudicar, né, foi e me deu essa notícia que estaria me promovendo, me dando aumento de salário, dizendo que não concordava com aquela avaliação. Então eu só posso dizer o seguinte, vamos saudar o Senhor? Então quando a gente escuta a voz do Senhor e ousa obedecer, mesmo que isso doa, viu? Mesmo que doa na carne, meu irmão, mesmo que isso doa na carne, você engolir sapo, e você ousa obedecer a Deus, e fazer aquilo que Deus determinou, porque quando Pedro sacou aquela espada e decepou a orelha de Malco, ele estava cheio de coragem naquela hora, né? Ele estava cheio de coragem, mas não foi para isso que Deus nos chamou. As nossas armas são outras, não é espada, não é revólver, não é metralhadora, as nossas armas são outras. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, pegou a orelha ali do servo do sumo sacerdote e colocou, fez um implante. É o primeiro registro, né, de um implante de órgãos, sem cicatriz, sem sequelas, né, irmã Débora? Não é verdade?
Coisa maravilhosa, né? Oh, nosso Deus é maravilhoso. É que nem Pedro quando saiu do cárcere, né? Primeiro portão automático da história está ali. Abriu sozinho. Aquele portão gigantesco das muralhas da cadeia. Né? Esse é o nosso Deus. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Então a gente tem que se alegrar. Podemos semear com lágrimas. Viu? Na verdade, na porta ele teve que bater. Não foi o anjo lá abrir a porta para ele. Esse é o nosso Deus. Aquilo que cabe a nós fazermos, nós temos que fazer. E Deus vai honrar a tua fé, meu irmão. Amém? O exemplo na aldeia de Betânia. Em João 11:39 que nós lemos, Jesus está dizendo: vocês não podem de forma alguma ressuscitar um morto de 4 dias. Eu posso, pois eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25, aleluia, glória a Deus. Mas vocês podem tirar a pedra, porque o Senhor deu ordem, né? Uma das irmãs disse: mas já são de 4 dias que ele está ali no sepulcro, já está cheirando mal, já está putrefato, já está cheio de bicho. Mas ele deu o comando. Ele deu o comando. Tirai a pedra. E o que é o mais impressionante que eu gosto nessa passagem, e Jesus Cristo, num grande clamor, que nós lemos, num grande clamor, vou pegar aqui certinho, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Louvado seja o nome do Senhor. E toda aquela multidão ouviu o clamor, ouviu a ordem direta. E o nosso Deus tem poder para ressuscitar os mortos. Ele tem poder para trazer vida onde havia morte. Ele tem poder para salvar, tem poder para libertar. A pessoa pode estar no mais profundo abismo, ou pode estar ali naquela desgraceira, naquela fornicação, naquela prostituição, naquela imundícia, naquela perversidade, mas se é um escolhido do Senhor, Deus vai ali, vai resgatar e vai levantar aquela pessoa para a glória do nome dEle, para a glória do nome dEle. E de um pervertido, de um criminoso, e de um isso, de um aquilo, Ele vai transformar num homem de Deus, numa mulher de Deus, num jovem de Deus, porque Ele tem o poder, Ele é a ressurreição e a vida. Irmãos, e outro dia, eu ainda comentando com a minha esposa, né? Jesus Cristo não foi o primeiro relato bíblico, né, pastor, de ressurreição. Jesus Cristo não foi, Lázaro foi ressuscitado antes deles, mas qual foi a diferença? Qual foi a diferença? Eliseu ressuscitou também a filha lá o filho da sunamita que tinha morrido. A viúva de Naim, Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim. A diferença é que esses ressuscitaram num corpo mortal e depois morreram. Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus num corpo glorificado, e Ele vive para todo sempre. Ele não é mortal como nós, Ele é o Deus eterno e está sentado à destra de Deus conosco. Essa é a diferença, meu irmão. Ele é a ressurreição, e a promessa da ressurreição que Ele teve está sobre a nossa vida, meu irmão. Essa mesma ressurreição num corpo glorificado, não de carne e sangue mortal como nós somos hoje, mas um corpo glorificado, que eu não sei como é isso, mas eu sei que vai ser muito bom. A todos que perseverarem até o fim, a todos que perseverarem até o fim. Jesus ressuscitou a Lázaro dentre os mortos, mas não tirou as faixas. Ele mandou remover a pedra, obedeceram, removeram, e depois que Lázaro saiu pulando, tudo atado, cheio de faixa da cabeça até os pés, Ele mandou tirar as faixas que o estavam atando, e deixai-o ir. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então foram ali, obedeceram ao comando do Mestre, do nosso Senhor. Portanto, Jesus faz o que somente Ele pode fazer, e nós fazemos somente o que nós podemos fazer. Nós tiramos a pedra, Ele ressuscita os mortos. Fazemos o possível, Ele faz o impossível. Realizamos o humano, Ele realiza o divino.
Portanto, temos diante de nós muitas impossibilidades, mas se realizarmos a nossa parte, então veremos a poderosa mão de Deus realizando coisas humanamente impossíveis. E qual é a nossa parte, igreja? Eu faço essa pergunta para vocês, que pode vir essa dúvida. Qual que é a nossa parte? Nós acabamos de ler lá em Efésios, no capítulo 5, alguns exemplos de qual é a nossa parte. Andarmos como imitadores de Deus, em amor, em comunhão, não andando como andam os ímpios, andando tendo em nós os frutos do Espírito Santo e não os frutos da carne, andando na luz como Ele na luz está, e termos comunhão. Atos nos ensina também, devemos perseverar nas orações, no partir do pão, na comunhão. Está ali, é isso que nós devemos ser, a nossa parte é essa, e fazemos sempre o melhor, sermos a fiel testemunha do Senhor, onde estivermos. E ele finaliza, meus irmãos, dizendo, a visão do passado tem que ficar para trás. Marta disse para Jesus, se o Senhor tivesse vindo aqui 4 dias antes, meu irmão não teria morrido. Quando olhamos para o passado, além de não vermos milagres, ainda culpamos a Deus pelos nossos fracassos. E é uma verdade. O pastor alertou muito bem, deu até o exemplo, Flávia, do carro que você está dirigindo, para-brisa na frente e o espelhinho retrovisor aqui, aqui e aqui. Você tem ampla visão olhando para frente. Se você ficar só olhando para o passado, nós não vamos chegar a bom termo. Não vamos chegar a bom termo. Então devemos olhar para frente, para o alvo, para Cristo, e não culparmos a Deus, mas sim aprendermos com os nossos erros, para não voltar a incorrer nos mesmos erros. Não podemos ser teimosos, nem resistentes a mudanças, igreja. A visão do futuro, Maria disse que acreditava na ressurreição de Lázaro, mas no último dia, quando olhamos para o futuro apenas, podemos nos enganar pensando que Deus não tem planos para a nossa vida agora. Ela acreditava na ressurreição do último dia, e quando Jesus Cristo, mas se creres, já não te disse, Maria, que se creres verás a glória de Deus. Então Deus tem plano para as nossas vidas hoje, no presente, igreja, porque Ele sabe das nossas necessidades aqui nesta terra em que vivemos. Vocês estão entendendo? Dei um exemplo concreto de algo que aconteceu comigo, e vocês com certeza têm muitos outros exemplos de coisas maravilhosas que Deus fez na vida de vocês, porque Ele sabe, Ele tem um cuidado. Aquela passagem que Jesus Cristo disse para nós não nos preocuparmos com um dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, é isso, para vivermos o presente e vivermos bem, fazendo a nossa parte, fazendo aquilo que cabe a cada um de nós fazer. A visão do presente, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, por isso não viva do passado e nem do futuro. Deixe Deus ser Deus em sua vida, aqui e agora, em seu presente. Viva o hoje, confiando que a sua vida, a vida da sua família, o seu trabalho, o seu futuro está nas mãos de Deus, e que Ele é o bom pastor que cuida de você. Eu sou o bom pastor e cuido das minhas ovelhas, e por elas eu dou a minha vida, disse o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos confiar, vamos ousar crer e fazer a nossa parte, que o impossível cabe ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Encerro então aqui esta mensagem, sabendo que Deus é quem remove a pedra, Deus é que faz o impossível. E aí nós devemos fazer a nossa parte, nos esforçarmos para fazer a nossa parte, e o nome do Senhor ser glorificado na minha e na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. E vamos orar? Vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a igreja aqui reunida na Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer
por este momento de oração, por este momento, Senhor, de meditação na Tua palavra, onde pudemos aprender, Senhor, que a Ti cabe o impossível e que a cada um de nós, como servos e servas do Senhor, devemos fazer a nossa parte e fazer muito bem feito, seguir as ordenanças do Senhor, andarmos nos caminhos do Senhor, sermos imitadores de Deus, ousando crer no Senhor, ousando crer nas suas promessas. Por isso que nesta hora, Pai, levantamos este clamor por todos esses que estão necessitados, por todos esses que estão oprimidos pelo diabo, por todos esses que estão passando por problemas de saúde, de enfermidade, porque nós cremos num Deus do impossível. Nós oramos, nós clamamos, Senhor meu Deus, por estas vidas agora, pedindo ao Senhor, ó Deus, envia uma palavra de cura, envia uma palavra de libertação, alcance estas vidas, ó Pai, que estão sofrendo, por todos estes pedidos de oração que aqui estão, ó Deus eterno. Tu sabes, ó Pai, as necessidades de cada um, e nós te pedimos, ó Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, Senhor, repreenda todo mal, repreenda, Senhor, todo espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito atormentador, espírito devorador. O Senhor Deus Jeová te repreenda agora, diabo. Todo mal saia em nome do Senhor Jesus Cristo, e que estas vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder, derrama, Senhor meu Deus, do teu bálsamo, Senhor, refrigera a alma, Senhor meu Deus, desses que estão aflitos, Senhor, desses que estão, Senhor, oprimidos, Senhor, angustiados, Senhor, passa o bálsamo, cura as feridas, levanta o caído, Senhor, ó Deus de misericórdia, fortalece o que está fraco, meu Deus, ampara o necessitado, meu Deus. Esta é a oração que nós fazemos, Senhor, por estas vidas, ó Deus eterno, e nos colocamos, Senhor, meu Deus, nas tuas mãos, pedindo, Senhor, remove as pedras que estão na minha vida, remove, Senhor, tira tudo aquilo, Senhor, que está impedindo o teu agir na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida desta congregação. Nós pedimos perdão, ó Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, mas nós nos quebrantamos diante do Senhor e pedimos, abençoa, Pai, abençoa esta igreja, abençoa o anjo da igreja, abençoa a sua esposa, toda a sua família, todo o corpo de obreiros, ó Deus, todas as famílias que aqui congregam. Oramos já agradecidos por este milagre, por esta bênção, agradecendo de todo o coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, amados irmãos. Diga bem forte comigo assim: Senhor Jesus, neste momento eu quero te agradecer, porque estamos certos de que as tuas bênçãos para o mês de setembro estão garantidas, as tuas bênçãos para o nosso dia, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa igreja, estão garantidas, e fechamos o mês de setembro com chave de ouro. Todas as bênçãos que me esperam, eu adquirirei e estarei com elas, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo dele espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos nós possamos dizer bem forte: amém. Uma salva de palmas, queridos. Deus os abençoe. Amanhã está...